Deixa eu me localizar. Olá. Bom dia. Tudo bem, Rafa? Olá, ei, Melissa, bom dia. Tudo bem? Tá chovendo por aí, Liares? Sim, aqui também tá bastante. Fiquei até com medo de não ter Tá internet. chovendo. Fez o quê? Felipe? Ei, Naê, bom dia. Felipe? Todos me ouvem do que eu tô falando aqui? Sim. Chamando? Sim. Ah, para mim você tinha bugado aí, Felipe. Você começou a falar e não terminou. Fiquei até com medo de não ter internet hoje. Acabei de ligar lá para a empresa porque tá assim insuportável. Ontem, no meio de uma reunião, a internet me dando a cair. Eu falei, pronto, amanhã eu não vou ter aula com os meninos. Era 10h30, mais ou menos, da noite. Eu mandei uma mensagem, quase 11 horas. Danilo ainda falou assim, vai dormir. Falei assim, não, calma, ainda tá muito cedo para dormir 10 horas. Aí mandei mensagem para Danilo com medo de não voltar à internet, mas aí quando eram as 11h30, mais ou menos, ela retornou. E eu tô assim, tô com medo dela dar essa desestabilizada por conta da chuva, que tá bem forte aqui perto, aqui, né? Aqui em Jacupemba, aqui no bairro aqui. Enfim. Mas vamos esperar o pessoal chegar, a gente vai terminar de fazer aquelas atividades. Vou começar a passar para vocês as atividades, dar uma falada a respeito do capítulo de número 7, tá? A gente vai só conversar sobre ele, conversar assim Ô, bem superficialmente, e vou pedir o mergulhando fundo para vocês. Hoje. só um grande Fala! assunto. Tipo, você sabe se a gente vai ter férias ou como é que vai ser? Menina, é aquela situação que tem a maior interrogação hoje em dia é isso, é a questão como que vai acontecer. Por enquanto, o Cristo Rei, pelo menos a escola Cristo Rei, ela está seguindo o calendário. Então vocês podem perceber que a gente está respeitando os feriados, né? Então ela está seguindo normalmente o calendário. Creio eu que diante disso deva chegar em julho e vocês terem as férias de vocês, sim, tá? Aquelas 2 semanas e etc. Creio eu. Isso junto, né, dentro da escola Cristo Rei, porque ela tá, né, continua seguindo o calendário escolar normalmente, então fazendo feriados, essas coisas. As demais escolas, as escolas do estado e etc, por exemplo, elas já adiantaram as férias. Logo no início da pandemia, elas adiantaram as férias. Então, quem estuda nas escolas da rede pública, principalmente as do estado, eles já tiveram as férias adiantadas ali nas 2 primeiras semanas de pandemia. Então, quer dizer, para eles não tem, para a gente, nós vamos aí, acredito, ter esse período de férias, tá, Bárbara? Acredito que sim, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Mas, de uma forma geral, é uma interrogação, tá? Tudo pode acontecer. Quer dizer que, tipo, pode ser que a situação mude a tal ponto que a gente já retorne e aí já retorna sem férias porque vai ter que fazer substituição de aula, esse monte de coisa, entendeu? Vamos torcer para nada disso acontecer e para tudo que a gente está fazendo ser validado para a gente, né, sempre seguir para frente. Amém. Aqui tem as férias. Fez o quê, Felipe? Vai que tem as férias, né? Tomara, tomara. Professor, Apesar eu de acho que que vai ter sim, eu creio que sim, porque porque a escola está seguindo o calendário, entendeu? sim, a minha mãe, ela trabalha na área da educação, aí ela teve uma reunião falando que a partir de julho ia começar ano letivo, com tudo direito, sabe? Como se estivesse tendo aula presencial. Essa parte eu não tô sabendo, não, tô por fora. Vou me atualizar e aí eu passo para vocês. Eu Mas não assim, entendi. Eu não entendi. porque olha só, pessoal, vou tentar explicar quais são os modelos aqui bem rápido para a gente não perder. Tem poucos exercícios, mas para a gente não perder tempo e falando de outros assuntos dentro da aula.
existem alguns cenários que eles estão trabalhando. Por exemplo, um cenário que eu li, os 2 cenários que eu li. Primeiro de São Paulo, que eles estão pensando em voltar com 20% da capacidade, aula durante um dia ou 2 vezes na semana apenas, depois o restante da carga horária ser toda virtual, né, toda online, igual a gente está fazendo. Esse é um modelo que eles estão tentando implementar ou que vão implementar lá em São Paulo. Uhum. Agora, também tem outro modelo, que é o modelo que o governo aí, o federal, acredito que está trabalhando, federal não, estadual, desculpa, que é a proposta de dividir o ano em 2, juntar o ano em 2. Eu já até comentei em algum lugar isso, mas eu volto a comentar. É como se a gente concluísse o 9º e a primeira série em um único ano. É como acontece Isso, é como acontece com o pessoal que faz EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eles estudam meio período é ótimo, eles estudam meio ano, né, até o mês 6, até o mês 6, né, o mês 7, no caso, as férias, eles completam uma série. Então, por exemplo, se a pessoa está estudando, ela precisa fazer todo o ensino médio, aí ela vai, com 6 meses, ela faz a primeira série, com mais 6 meses ela faz a segunda série, com mais 6 meses ela faz a terceira série. Então, quer dizer, ela conclui o ensino médio dela dentro da EJA num período de 1 ano e meio, né? Diferente do nosso, metade do tempo regular. Só que, no nosso caso, eles estão pensando em fazer isso de que forma? Pegar esse período, jogar ele para frente e juntar com o próximo ano, entendeu? Vai dar quase praticamente na mesma coisa. Então, vocês praticamente fariam o 9º e a primeira série em um único ano, né? Num prazo de 12 meses. Vocês fariam as 2 séries. Aí depois voltaria ao normal. Aí você faria normalmente. Mas isso é um modelo que eles estão estudando, tá, pessoal? Um modelo. Existem N propostas e ainda a gente não sabe qual a melhor proposta que vai Eu tenho uma proposta melhor. Todo mundo reprovar. Por quê? O que você acha também, melhor? eu tava pensando a mesma coisa. Todo mundo reprovar, todo mundo repetir como se esse ano não existisse, porque eu não tô aguentando mais. Por quê? Mas ele existe. Que aí o ano que vem... Isso não vai fazer o ano não existir. Ele existe, já vai estar marcado na sua vida. Mas se todas as pessoas reprovarem, ninguém vai... Não vai acontecer nada de ruim, eu acho. Ninguém vai ter prejuízo. Mas, Enzo, quem é que vai querer pagar mais mensalidade? Pois é, você vai pagar além de graça. Pagar de novo? Não. Perfeito, Bárbara. Você pontuou de uma forma assim, eu acho que é a forma mais clara para todo mundo entender. Se você estiver disposto a pagar novamente todo o 9º ano, ok. Eu pensava igual o Enzo, depois que eu parei para pensar nisso. Mas aí você tem que ver com o seu pai, né? E com sua mãe, se esse dinheiro ele vai ser disponibilizado. Eu acho que vale mais passar de ano e pagar o próximo ano. Eu acho que não, eu acredito que a gente eu acho que, na verdade, a gente deve lutar, assim, né? Deve fazer uma certa força para pegar essa parte de aula online, porque a gente está tendo essa aula, não é uma interação próxima, como eu gostaria de estar lá perto de vocês, falando as minhas loucuras, fazendo os meus gestos loucos lá na frente do quadro, gritando e... escrevendo 10 milhões de textos no quadro. Isso, mas eu acho que a gente deveria tentar, né, fazer esse movimento para fazer com que isso aqui vale a pena. Se vale a pena no sentido, tenha um valor para, né, a gente depois ir lá e conseguir concluir o nosso ano normalmente. É claro que isso daí tem uma série de variáveis, tá, pessoal? Se a gente for falar de todas as variáveis que envolve isso, a gente fica a aula toda aqui. Vamos lá, então? Vamos dar sequência à nossa aulinha, que seria... Não. Mas, né, eu vim para hoje para poder cumprir aí a aula da professora Fernanda. Então, deixa eu pegar aqui atividades. Galera, vocês têm feito essas atividades suplementares dos livros? Vocês tentam fazer, pelo menos? Porque ele chegou para vocês, esses livros? Chegaram, né? Sim. Sim.
Tá, eu vou dar uma analisada neles. Eu não pedi ainda, porque eu estou esperando, né, toda essa situação se desenrolar para eu poder entender o que eu vou fazer depois. Então, por isso que eu nem mexi neles, estou focando apenas nas atividades do livro normal, regular. Olha só, já podem, né, ir fazendo esses exercícios gradativamente. Faça para você ir aprendendo, fixando o conteúdo, colocando o conteúdo em prática, porque é importante que você coloque o conteúdo em prática, né? A química, ela tem essa dinâmica de prática, e é isso que a gente vai fazer hoje, colocar algumas coisas em prática. O que coisas Ô, são? professor, Oi. a prova tá realmente bem fácil, tipo, ou tá muito... Felipe, quando vocês perguntam isso para um professor, fica até complicado da gente responder, porque para mim tá fácil. Eu quero dizer, Não, do tá ponto de vista de tranquila, alguns sabe? alunos, Tá dentro daqui. assim, Eu costumo dizer o seguinte, porque como que eu posso medir o que é difícil e o que é fácil? É muito complicado isso para mim enquanto professor. É claro que eu entendo o nível de dificuldade daquilo ali, se ele exige um pouco mais de conceito ou se ele exige menos conceito. É claro que isso daí eu compreendo. Mas se a questão em si, lá na minha prova, tá difícil ou fácil, isso para mim é algo que eu não consigo mensurar, porque quando eu leio a questão, beleza, eu leio, entendo. Aí você faz aquele processo. É tranquila. Dá para resolver com o que eu falei, com o que foi explorado na sala de aula, né? Dá para resolver com aquilo que eu vi que eles resolveram pelos exercícios. Então, eu monto as minhas questões baseado no que eu observo de vocês. Tipo, vejo que a turma tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, ou apresentou uma dificuldade muito grande em conceitos como esse, que envolve frequência, comprimento de onda, essas coisas que são mais... que tem um nível conceitual um pouco mais profundo. Eu abordo isso na prova? Posso abordar de uma maneira mais não é superficial, mas mais tranquila, para que você consiga ir gradativamente entendendo esse conceito. Porque às vezes o livro, a gente tem que entender isso, que o cara que faz o livro, ele faz ele faz para todo mundo. Então, para aquele que sabe, para aquele que tem facilidade de entender, para aquele que não tem, ele faz de uma maneira geral. Então, medir isso é um pouco difícil. Tá tranquila, tá dentro daqueles exercícios que a gente fez, dentro dos material de vocês, então dá para fazer tranquilamente, tá? A nossa prova vai ser quando? Vocês sabem a data da nossa prova? Dia Não me 22. recordo. Dia 22? É dia 22, não é? 22, terça-feira. Beleza, então, ó, 22, terça-feira. Eu vou... É segunda. Ótimo. Então eu vou propor o seguinte para vocês aqui. São poucos exercícios, tá? Eu vou marcar com o Danilo. Posso marcar uma aula de revisão com o Danilo à tarde, em algum dia dessa semana? Sim. Posso? Pode. Pra mim, então. Tá, show. Aí eu coloco, então, até quinta-feira, pode ser? Na quinta? Eu acho que quinta, porque aí ele disponibiliza na sexta e dá tempo de vocês estudarem no final de semana, ver o vídeo da aula, quem não pôde participar, tá? Então eu vou marcar para quinta-feira, tá? Não sei, aí eu informo no grupo, tá? Eu vou ver com ele quais os horários disponíveis pra gente, tá bom? Mas vai ser no período da tarde. Se eu conseguir, às 2, às 14, tá um bom horário para todos? 14 horas? Porque para mim é um bom horário às 14. Acho que depois daí fica um pouco mais tarde, aí eu acabo consumindo muita tarde de vocês. Beleza, pessoal? Olha só, ó. O livro, nós paramos aí em... Vai ficar essa... É isso aqui. Nós paramos nessa questão que envolve o cálculo, né, de frequência, o cálculo da energia. Eu falei que eu ia colocar aqui no arquivo, até já fiz esse arquivo para vocês, eu só esqueci de formatar ele um pouquinho. Mas essa questão, ela fala o seguinte, ela fala que meu livro não vai abrir, então eu vou ter que abrir esse livro aqui. Ela fala o seguinte, aplicando a teoria, essa página é a página 15, tá bom? Primeiro exercício do Testando Seus Conhecimentos, já tem até a resposta aqui, ó,
Não queria mostrar esse livro, mas a minha internet, ó, tá pela misericórdia. Então, aplicando a teoria... Você ligou pro negócio e fez Agora, falaram que vão vir aqui à tarde, que já é a terceira chamada que eu abri, que não sei o que. Eu falei, pois é, para você ver o tanto que eu tô correndo atrás disso, que o tanto que eu tô precisando que essa internet volte ao normal. Porque ontem eu tava no meio da reunião, a internet caiu. Simplesmente ficou até 11h30 sem internet. Tipo, é isso. Aí eu vou ficando irritado, porque eu sou um cara muito viciado em internet. Eu vou ficando irritado, eu vou ficando mexendo em tudo. Aí eu mexo no mouse, tiro o cabo do computador, desligo o computador, limpo configuração de computador, aí nada funciona, eu vou ficando puta, enfim. Aí só passou isso às 11h30. Professor, qual que é a sua internet? Quê? Qual que é a sua internet? Ai, meu amigo, aqui em Jacupemba a gente tem que rezar para quando chegar alguma coisa legal. Por enquanto, eu estou usando uma que é a Linknet, lá de Aracruz. Foi o melhor provedor que eu consegui até agora para a região que eu moro, tá? Felizmente, coisas que acontecem aí para quem mora em cidadezinhas pequenas. Olha só, pessoal, é bem tranquilo esse tipo de exercício, porque ele é uma aplicação direta destas equações aqui, anteriormente, exploradas pelo livro. Veja bem. Toda onda, a gente viu que a onda ela é uma entidade aí física, entidade dentro da física, da área da física, que é capaz de transportar a energia. E ontem eu acabei até confundindo, eu quero até fazer uma correção, porque eu falei de calor, mas o calor ele transmite sim radiação eletromagnética no infravermelho, tá? Eu acabei falando o que estava errado em um dos itens da questão lá, era a energia sonora. A propagação das ondas do som, do toque do celular, porque ali é algo mecânico, tá? Porque depende do ar e etc. Então foi essa, só corrigindo aí, porque ficou gravado, então eu vou deixar essa errata aqui nesse vídeo novo, para deixar a correção desse item que eu acabei falando errado. Mas veja, toda onda tem comprimento, né? Ela tem um tamanho, que esse tamanho... Antes de falar do tamanho da onda, é importante falar que elas são representadas por esses movimentos, por esses picos e esses vales, e nós chamamos de comprimento de onda. Então, toda onda tem duas características importantes, comprimento e frequência, tá? Então, comprimento de onda é a distância que existe entre dois picos ou entre dois vales, né? Pico é quando ela sobe, vale é quando ela desce. Então, o pico é a região aqui em cima e o vale são essas regiões, né, de descida aqui. Comprimento de onda é a distância entre dois desses pontos. Oi. Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. Não, é porque é o seguinte, teve uma questão, eu não lembro direito, mas foi em física que também foi em onda, que foi tipo, num livro ou alguma coisa assim, que quando ela tem mais frequência, ela carrega... Foi uma pergunta, mas quando ela tem maior frequência, ela carrega mais energia? É que eu não lembro. Olha, normalmente sim, tá? Ondas de alta frequência são aquelas que têm uma maior quantidade de energia né, na sua forma de transportar. Então elas conseguem transportar uma quantidade muito maior de energia. Eu vou mostrar na próxima imagem aqui que você vai entender isso. Deixa eu só concluir a ideia. E além disso, além do comprimento de onda, toda onda também, desculpa, apresenta uma frequência, né? Que é o tempo que ela leva para tocar ou para repetir os seus picos e os seus vales, tá bom? Então, olha só, foi o Enzo que me perguntou, foi? Então, Isso. Olha só, perceba o seguinte, olha aqui, ó, ondas de alta frequência, como os raios cósmicos, a gente até falou sobre eles, que são átomos, prótons, partículas energéticas que são emitidas aí pelos astros e são transportadas pelo universo. Olha só, elas têm uma frequência que chega a 10 a 24, né, Hertz, que é a unidade de medida. Perceba que
Esse tipo de onda tem uma energia extremamente alta quando comparado a ondas que têm um baixo comprimento, entendeu? Ou uma baixa frequência. Então, sim, isso que você me falou, ele é verídico, né? As frequências maiores ou mais intensas, elas também remetem a energias maiores, que é o que a gente vai ver justamente nesses exercícios que a gente vai fazer, que são os exercícios discursivos envolvendo ondas. Olha só, nós vamos utilizar... Oi? Nós vamos utilizar... Nada. Nós vamos utilizar a expressão que calcula, né? Que determina aí o comprimento e a frequência da onda com base na velocidade da luz. C aqui é a velocidade da luz, então nós vamos usar esta equação, tá bom? Para calcular frequência, comprimento de onda e também, a partir dessa equação, para a gente determinar se, e aí chegar na sua conclusão, tá, Enzo? Se uma onda ou se um determinado comprimento de onda é mais ou menos energético do que outro, aí a gente aplica a equação de Planck. Cara, é muito... Eu gosto muito... Eu particularmente, eu entendo que tem uma dificuldade, mas eu gosto muito que os livros, eles instiguem vocês a ir além daquilo, né? Além do básico. Então, quando o livro aqui traz essa questão de ondas, fala sobre a equação de Planck. Cara, eu vi a equação de Planck na faculdade, ainda vim bem de uma maneira muito superficial, porque a gente não teve um aprofundamento muito grande, como eu queria ter em química quântica, para entender um pouco mais esses conceitos aqui. Mas não é porque é um nível mais avançado que a gente tem que deixar de lado. É importante a gente aprender ele, porque isso vai facilitar você lá na frente. Aonde? Lá na terceira, na segunda série, quando você estudar conceitos mais avançados. Então, a gente determina a frequência, determina a energia e a partir daí consegue verificar se um determinado comprimento de onda ele é mais ou menos energético do que outro. Por exemplo, aqui no nosso primeiro exercício. Veja bem, vou tentar não mostrar a resposta. Ó. Aplicando a teoria, ampliando a teoria quântica de Max Planck, Einstein deduziu que cada fóton, ou seja, cada uma daquelas entidades, daquelas partículas que transportam a luz, é muito bonito isso, deveria ter uma energia proporcional à frequência da luz. Olha lá, quanto maior a frequência, está vendo aí, o Enzo? O enunciado do exercício, ele diz a resposta que você nos perguntou aqui. Olha lá, Einstein deduziu que cada fóton, né, deveria ter uma energia proporcional. Quer dizer, ele pensou, olha, isso é um pouco verídico. Vamos, né, e a gente vai, né, verificar isso na prática. Então, sim, quanto maior a frequência, maior a energia. A gente consegue verificar pela equação de Planck isso. Portanto, a própria energia radiante é quantizada, ou seja, né, a energia que chega até a gente. A luz amarela emitida por uma lâmpada de vapor de sódio, tá? O sódio, pessoal, átomos de elementos químicos, como mesmo disse Bohr, eles emitem luz. É muito bonito. É uma pena que eu não tenho aqui substâncias químicas para eu fazer esse teste e mostrar, mas vocês conseguem ver na internet. Não adianta nada eu fazer aqui também, seria legal fazer ao vivo. Vocês conseguem... Professor, C é o que mesmo? C é a velocidade da luz no vácuo. Ah, beleza. E aí, procurem depois no YouTube, teste da chama. Tem até uma experiência no Manual do Mundo que fala sobre um turbilhão de fogo colorido que ele faz, é muito bacana. É justamente essa a ideia. O sódio, por exemplo, ele é um átomo que emite uma coloração amarela intensa. Você pode fazer isso, por exemplo, quando sua mãe estiver fazendo comida ou algum adulto, não que vocês não sejam responsáveis, tá, pessoal? Mas é importante falar isso. Quando algum adulto estiver lá no fogão, manuseando o fogão, se você soltar uns pedacinhos de sal de cozinha, você vai ver que a chama do fogão ela vai adquirir uma coloração amarela intensa. Pode fazer isso.
É o teste que a gente faz no laboratório, só que dá para fazer em casa com sal de cozinha. E isso, vocês vão verificar o quê? Que o sódio, que é um dos constituintes do sal de cozinha, ele que é o responsável por emitir essa coloração amarela. O cálcio, por exemplo, ele emite uma coloração vermelha. O potássio emite uma coloração violeta. É muito bonito porque a gente consegue fazer isso na sala de aula, uma pena que a gente não está passando por esse processo. E ele fala o seguinte, que a lâmpada de vapor de sódio, ela tem um comprimento de onda de 589 nanômetros. Então, veja bem, quando a gente trabalha com esses cálculos, é importante que a gente conheça as unidades de medida, porque tudo isso vai implicar no resultado final do nosso cálculo, tá? Aqui, nesse caso, ele não pediu, por exemplo, para aproximação, para nada. Ele simplesmente pediu para que a gente calcule a energia. Então, vamos lá. Para eu calcular a energia, eu vou pegar lá a equação que faz a relação entre a velocidade da luz no vácuo, C, o comprimento de onda e a frequência, tá? Então, eu vou pegar esta equação e a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a frequência da minha onda. Por que que eu preciso fazer isso? Porque se ele quer que eu calcule a energia ela é calculada por meio... Ai, caramba. Ela é calculada por meio da equação de Planck, ó, exão de energia, tá? Vezes a constante de Planck e vezes F. Que constante de Planck tem um valor fixo, tá? Depois a gente vai falar sobre ele. Logo, então perceba aqui, ó, F é a frequência. Para eu chegar na energia, eu preciso primeiro determinar a frequência. Aí eu pego o valor da frequência, multiplico pelo valor da constante de Planck, que é um valor já informado, porque é constante, tá? Esses valores constantes de alguém, eles são normalmente informados, tá? A não ser que sejam valores extremamente padronizados que o cara acha que você tem que memorizar. Mas enfim. Então eu vou primeiro determinar a frequência. Ao determinar a frequência, eu pego esse valor, multiplico pela constante de Planck e aí eu determino a energia do fóton emitido aí pelas lâmpadas de sódio. Não abriu ainda, olha só que bacana, top. Então, vamos lá. Eu vou ter que usar esse livro, eu falei assim, montei todo o arquivo para eu ter que mostrar a resposta para vocês. Soubesse tinha feito isso ontem e a gente tinha corrigido já todos os exercícios. Soubesse que eu ia estar com essa sofrência com a internet, eu já tinha feito isso ontem. Porque olha lá, não abre ó, a página que eu quero. Não abre, não vai. Não tem. Olha lá, pessoal. Ó. Então vamos lá. Perceba que aqui em cima, muita atenção na hora de analisar questões, gente. Perceba todas as informações da questão. Isso é muito importante dentro da química. Uma técnica que a gente usa é a coleta de dados. Extraia os dados, saiba que variáveis esses dados representam. Então, quando ele fala aqui comprimento de onda de 589 nanômetros, ele está falando que o lambda, né, aquela variável lambda, é 589. E aí ele te fala uma outra dica, que talvez ele nem precisaria falar. Que um nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. E por que que você vai ter que converter? Alguém consegue me... Olhando aí já para a resposta, consegue me dizer por que que foi necessário converter de nanômetro para metro? Porque olha só, a primeira coisa que ele faz é a seguinte, ele te dá os dados, olha aqui, ó, as informações, constante de Planck, o valor dela, observe as unidades de medida de cada numeral, de cada valor apresentado. A velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, quando eu vou calcular a frequência, eu vou usar um valor para a constante C de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Já imaginaram esse valor? O quanto que a luz anda no vácuo por segundo? 3 vezes 10 a 8
metros em 1 segundo. Tá? Então é isso que quer dizer é algo muito bacana. Então veja bem, como a unidade de medida, eu vou usar a resposta porque o livro lá não está abrindo, como a unidade de medida ela é em metros por segundo, quando eu for calcular a frequência ou o comprimento de onda que é necessário para eu calcular a frequência, vai ter que estar em metro. Então o que a gente faz? Primeiro, convertemos 589 nanômetros para metros. Como? Eu já tenho uma relação aqui. Precisa fazer regra de 3 nesse caso? Não. É só você vir aqui, ó, e substituir o N do nano por 10 a menos 9. Então fica 589 vezes 10 a menos 9 metros, né? Não tem mistério aqui. Qual é a frequência? Aí aplico a equação, a primeira equação, e descubro que, olha lá, a frequência, ó, isso vai ser importante para um exercício teórico de ondas que tem ali na frente. A frequência, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quer dizer que quando um aumenta, o outro diminui, né? Essa é a ideia da inversão de proporcionalidade. Então, perceba o seguinte, como eu quero calcular a frequência, o que foi feito aqui nesse passo? Isolei o F, olha lá, ó, isolei o F, tá? Como? Dividindo C, que é a velocidade da luz no vácuo, pelo comprimento de onda. Então, para determinar a frequência de qualquer onda, eu pego a velocidade da luz no vácuo e divido pelo seu comprimento de onda. Pronto. A partir daí eu tenho uma frequência. E a partir desse ponto, ao determinar a frequência, eu vou e faço o seguinte. Aplico a equação de Planck para determinar se essa onda é ou não energética. Bem energética. Só que para eu fazer isso, é muito importante que a gente tenha essa consciência também. Quando eu falo assim, um ponto de fusão ou uma energia, né, qualquer que seja a característica, é mais intensa. É mais intensa quando eu comparo a quem? Porque, por exemplo, a depender do que eu estou comparando, essa energia aqui é bem baixa. Por exemplo, se eu comparo a energia obtida na luz amarela lá do átomo de sódio com a energia do raio cósmico, ela é menor. Então, toda vez que a gente fala que são maiores ou menores as coisas, dentro da química, dentro de física, é quando comparadas a quê? Você está comparando dentro daquele mesmo grupo, você está comparando com outros grupos distintos, o que você está fazendo? Para você me dizer que é maior ou menor. Tá? Então, dentro desse contexto, após determinar a frequência, então, olha só, pessoal, toda vez que o exercício, se caso cair em alguma situação para vocês, pedirem para determinar a energia, o que eu acho que é um pouco impossível de acontecer dentro de provas regulares assim, mas se caso aparecer, você primeiro determina a frequência, porque a energia da onda depende da sua frequência, ela é diretamente proporcional, como Max Planck afirmou. Né, e como Einstein deduziu em seguida, ampliou esse conceito, na verdade. Então, eu calculando a frequência, a constante de Planck, que é H, ela é fornecida, todos os valores que vocês toparem durante todo o estudo de química física, e falar assim, constante dos gases, constante universal, constante elétrica, constante de Faraday, são valores que são fornecidos, tá? Porque foram os caras, né, os pesquisadores que estavam estudando aquele fenômeno que deduziram esse valor. Então, constante, esses valores constantes, eles são fornecidos pelo problema. Tá? Tendo o valor da constante de Planck, olha lá, ó, as unidades de medida, isso é muito importante dentro de química, dentro de física, unidades de medida são idênticas, então eu consigo chegar a uma resposta coerente. Você que está trabalhando com ciência ou que pretende trabalhar com ciência, acredito eu, que vocês tenham interesse ou serão interessados em trabalhar com ciência,
Em qualquer área, tá? Ciência se aplica a tudo que você for fazer. Desde a área médica, que alguém queira, até a área de advocacia, que alguém queira. Dentro da área de educação, eu pratico ciência, eu pesquiso, eu faço pesquisas, levanto hipóteses, testo essas hipóteses, testo a metodologia, deu certo, não deu certo, o que deu certo, se não deu, o que eu tenho que mudar para fazer dar certo. Então, usem esse pensamento, usem o conhecimento científico, e o conhecimento científico ele é padronizado no sentido de que, quando você vai fazer cálculos, as unidades de medida elas têm que conversar umas com as outras. Eu não posso estar calculando uma coisa em quilômetros por hora e dividindo por uma coisa em metros por segundo. Eu acho que fica praticamente impossível de você fazer isso se você não alterar... Oi, Naê, pode falar. Se você não alterar... Que bonitinha essa mãozinha. As unidades de medida. Oi. Ali na frequência, deu o resultado um S menos 1, elevado a menos 1. Ah, tá. É como se eu tivesse dividido por S aqui, ó. Tipo assim, é uma forma abreviada de, digamos assim, de representar isso aqui, ó. Metros dividido por segundo. Eu também posso representar o segundo que está embaixo dessa forma, né? Metros vezes segundo a menos 1. Significa que eu peguei ele lá do denominador e passei ele para o numerador lá multiplicando, tá bom? É só então uma é tipo outra... 1 metro por segundo? Isso, é metro por segundo, só é entendi. uma outra forma de representar, tá bom? Então, toda vez que você vê isso, sobre uma unidade de medida, menos 1, significa que ele está dividindo aquele outro valor, entendeu? Metros barra segundo, por aí e assim sucessivamente, tá? Então, é só uma maneira diferente de escrever as unidades científicas. Aqui, olha só, pessoal. Deu 0,005 vezes 10 a 17, só que aqui ele colocou 5 vezes 10 a 14. Vocês entenderam porque ele mudou? Ele andou com a vírgula, beleza? Sim. Aí, ó, 5 vezes 10 a 14, e aqui ele fez a mesma coisa, ó. Se você multiplicar o 5 vezes o 6,63, você vai encontrar, eu acho que cerca de 33, mais ou menos, 33,1 por aí, tá? 33,1. Então, o que ele fez? Vezes 10 a 20 seria a resposta, né? Porque se você faz multiplicação de potências de mesma base, você subtrai aí os expoentes dessas bases. Então, basicamente, por que deu menos 19 aqui? Pode estar diferente, talvez na hora que você bate a resposta direto. Porque ele andou com a vírgula. Lembre que você pode movimentar a vírgula. E o movimento para a esquerda e para a direita da vírgula, nos algarismos, gera um crescimento ou um decaimento do expoente da base, tá bom? Então depende para qual direção você está andando. Tudo bem em relação a isso aqui? Esse exercício é bem tranquilo. A Inaê já tinha até me mostrado ele, estava corretíssimo, então estava dentro do pensamento aqui organizado, as unidades de medida conversando umas com as outras. Então, é sempre ficar atento a esse tipo de coisa dentro desses exercícios. Professor, você vai cobrar isso na sua prova? Olha, eu já te falei que isso daqui, para mim, não é essencial agora no nono ano. No nono ano não é, para mim. Tá? Ah, mas você sabe de tudo? Não, quem dera, mas também seria muito chato se soubesse. Não, é muito chato. Tá? Enfim. Mas por que então que você não vai cobrar? Bom, porque eu acredito numa construção, né? Num crescimento. É importante que você saiba que existe, como que funciona, e depois, mais para frente, quando você tiver um aprofundamento maior de carga conceitual, você consiga entender mesmo a aplicação disso, entender como que funciona nos seus, não seus detalhes mais profundos, mas em um nível de detalhe um pouco melhor do que esse. Então, por isso que eu falo assim, eu às vezes fico meio ranzinza quando os materiais me colocam conceitos que... Porque parece que é assim tão simples, mas não é, cara. É uma coisa bem
bem mais intensa do que o simples multiplicar de valores, entendeu? Então, vamos lá, dá o ar, dá a sensação de que a teoria do cara é aquilo ali, mas não é. O número 2 das atividades propostas é a mesma ideia, tá, pessoal? Olha só, ele está aqui falando a absorção e a emissão de energia pelos átomos, quando os elétrons mudam de nível de energia, podem ser ampliadas no laser. Aí o laser, né, é aquele raio de lá que a gente de luz luminoso que a gente observa em vários locais. Aí tem light amplification by stimulated, não sei falar o restante, radiation. Então, essa amplificação da luz por emissão estimuladas, e foi o laser, tá? Esse feixe de luz estimulado que foi capaz de detectar, claro que com técnicas bem precisas, as ondas gravitacionais, que foram descobertas, aí, identificadas pela primeira vez, acho que em 2016, ou 15 ou 16, tá bom, pessoal? Não me recordo direito qual dos 2 anos, era bem no finalzinho de um para o outro, e foi assim, algo maravilhoso. Eles criaram toda uma estrutura e lasers bem posicionados conseguiram captar o movimento das ondas gravitacionais. Enfim, vai vir coisa nova no futuro de vocês. Um laser usado em uma cirurgia de olhos para reparar retinas deslocadas produz radiação com comprimento de onda. Olha lá, comprimento de onda de 640 nanômetros. Então, eu já sei que, como ele já pediu a energia aproximada, então eu já sei que eu vou ter que determinar a frequência, porque a energia da onda ou da radiação, ela depende da frequência. Logo, aí você vai seguir os mesmos passos, só tomando cuidado com unidade de medida. É a única coisa que você precisa tomar cuidado aqui, só isso, tá? Então perceba, num primeiro passo, o que eu faço? Determino a frequência, utilizando aí aquela mesma equação que tem a velocidade da luz como constante, né? Então a frequência vai ser a velocidade da luz c dividido pelo comprimento de onda em metros, tá? E eu estou falando em metros porque ele está usando a velocidade da luz em metros por segundo. Agora, se ele usasse a velocidade da luz em quilômetros por hora, você teria que converter o nanômetro para quilômetro, ou o contrário, para poder fazer essa divisão com rigor científico, né? Vamos colocar assim. Então, veja, tenho a minha velocidade da luz, tenho o meu comprimento de onda, perceba que ele converteu 640 nanômetros para metros. Como que eu converto isso? É simples, pessoal. Então, imagina que eu tenho aqui, eu vou pegar aqui, sei lá, 10, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, aí, 10 nanômetros. O Nzinho aqui, é o que vale menos 10 a menos 9. Então, 10 nanômetro é a mesma coisa que eu colocar isso aqui, 10, o N, que é nano, vale 10 a menos 9. Pronto. Tá vendo? Você não precisa fazer regra de 3. Eu só substituir a letrinha da unidade pelo seu correspondente, pelo seu valor correspondente. Então, você não precisa ficar... Claro que isso quando é né? Na verdade, você não precisa ficar fazendo essas conversões de regra de 3. É só substituir lá a unidade, igual eu fiz aqui, tá? Nanômetros, quilômetros. Então, se eu quisesse botar para quilômetros, sei lá, km, né? Quilômetros é 10 a 3. Então, tá vendo? Eu vou mudando ali. Frequência, então, é a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda em metros. E aí vocês vão obter esse valor aqui aproximado, 0,00468. Ou 4,68, ele andou, 1, 2, 3 casas. Diminuiu 3 aqui, do expoente. Então, 4,68 vezes 10 a 17, mais 14, porque ele andou com a casa para deixar um valor mais
próximo, assim, mais próximo, um valor mais tranquilo para trabalhar, tá bom? Alguém está falando algo? Bárbara, se você estiver falando, seu microfone está desligado. E aí, ó. Tá. Então, é porque ficou amarelinho, eu achei que você estivesse falando, porque normalmente eu fico falando com o microfone desligado. Aí, então pode-se aplicar a equação de Planck e eu obtenho o valor de energia. Olha só, agora sim, se eu comparo o valor da energia anterior com esse valor aqui, qual das duas ondas é mais energética? A outra deu 3,33. Essa daqui deu 3,1. Ai, mas é muito pouco. Mas a nível de energia, isso é muito. É pouco para a gente. 3,1, a outra deu 3,3 vezes 10 a 19 joules. E essa deu 3,1 vezes 10 a 19 joules. Então, perceba, Enzo, que aí eu respondo aquela pergunta que você me falou por meio desses exercícios. Olha lá, ó, frequências, né? Frequências maiores, como a do caso do exercício anterior, elas têm uma quantidade de energia maior, ou seja, a radiação eletromagnética que apresenta altas frequências são extremamente energéticas, extremamente. São os raios gamas, os raios cósmicos e assim sucessivamente, tá bom? Então, ó, aqui está, peguem aí a respostinha, tá? Pegaram a resposta? Deixar parado um tempinho. A gente já acabou, assim, 9h45, eu não sei se tem alguma aula depois, mas eu não vou ficar muito longo, eu vou passar só os 2 outros itens lá para nós estudarmos. Posso pular? Posso ir para as outras duas que falam de onda ainda? São só duas de Mark X agora. Rápidas. Aqui, ó. Vou até logo nessa aqui. Olha essas 3 ondas. Qual delas tem a maior frequência? Qual delas tem o maior comprimento de onda? Ou quais têm o menor comprimento? Quais têm a maior frequência? X. A maior frequência eu acho que é a X e a do maior comprimento é Y. Isso, perfeito. Olha lá. Perceba que a representação dela, a de X, tá muito curtinha, tá vendo? Isso indica ondas extremamente, com uma frequência extremamente alta, esse tipo de informação. Perceba que o comprimento dela é pequeno, muito pequeno, tá bom? Já a Y, ela tem um comprimento de onda bem grande, isso vai implicar, evidentemente, em diferentes frequências para esse tipo de comprimento, assim como acontece em W. Então, se eu pensar num contexto de maior energia, a gente tem Y com uma energia menor do que W, que tem uma energia menor do que X, né? Como que você está chegando a essa conclusão, professor? Simplesmente observando os desenhos. Eu não estou olhando nem o que está ali embaixo, estou olhando aqui. Ó, só por aqui. Eu já consegui prever alguns comportamentos dessas 3 ondas. Ó, alta frequência, como a Rafa disse, então quer dizer que tem alta energia, como a gente viu ali nos casos anteriores. Menor frequência de todas, ou menor comprimento de onda de todas, implicando também em uma menor frequência, evidentemente. Logo, a energia de Y é menor do que a energia de X. E a energia de W, ela é um pouco maior do que a energia de Y, justamente por conta desse comprimento de onda que é intermediário entre Y e X. Tá vendo? Eu estou usando apenas os recursos. Aqui é um gráfico de transição eletrônica. Perceba que aqui, ó, nós temos a transição dos níveis 3 para 2, 1 para 2, enfim. As setinhas indicam como os elétrons ou como as partículas estão transitando entre os níveis eletrônicos e ele dá algumas afirmativas. As ondas X, Y e W apresentam a mesma frequência. A gente já viu que não. As ondas X, Y e W apresentam o mesmo comprimento de onda. A gente já viu que não. A ordem crescente de energia é crescente, tá? É a energia de Y,
seguido da energia de W, seguido da energia de W. Ó, energia de Y é menor que a energia de W, que é menor que a energia de X. A energia de Y, ó, crescente, ó. Ele está falando que X é a maior energia de todas. É verdade, ó. Y é a energia menor que a energia de W, que é menor que a energia de X. Tá correto essa opção? Sim, né? Porque ó, X tem a maior frequência crescente. Então, Y é a menor. Então, é de Y para X, passando por W, que é o intermediário entre os dois. A correspondente correta. A correspondência correta entre o gráfico e as representações de ondas é C, X, A, W e B, Y. CX, AW e BY. Para a gente responder isso, a gente precisa dessa ideia aqui, ó, que está nessa página. Cadê? Nem isso. Cadê o gráfico que eu tinha olhado e falei, vou mostrar para eles. Cadê o gráfico de transição eletrônica? Aqui. Aqui, ó. Ah, não, livro. Trava não, cara. Travou, ó. Travou, ó. Não, faz isso comigo, não. Aí. Aqui, ó. Esse é o gráfico. Perceba que a energia aumenta e a energia diminui, né? Quanto menor o nível, né? O nível 1 da energia é o menor nível dentro do átomo em termos de energia. Quanto maior é o nível, maior é a energia. Portanto, deixa eu fechar isso aqui. Portanto, a gente vai ter a correspondência entre os gráficos é CX. CX. Então, veja que aqui ele tem uma alta energia, né? Então, perceba que a transição ela acontece de uma forma muito intensa, ela vai direta para CX, ok. AW, que é um comprimento de onda, tá vendo? Ó, intermediário. Rosa, eu acho que quer entrar na sala. E BY, tá? Que é o comprimento de onda menor. Então, aqui tá certo. As energias absorvidas pelos elétrons no gráfico, as transições ABC e as energias liberadas pelos elétrons, a transição DE. Não está correta aqui. Então, somente a 3 e a 4 estão corretas e a equação que calcula a frequência de onda é a frequência C. Meu Deus, a Rosa vai entrar na sala. Eu estou ocupando a sala de Rosa. Pessoal, entendido essa parte? Meu Deus do céu, até tirei a câmera. Olha só, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Eu vou ter que sair corrido porque Rosa está querendo entrar na sala, tá me ligando. E é isso, obrigado pela aula. Até a próxima, tá? Boa semana pra vocês e tchau.